falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água, e lhe vestiu a túnica, e cingiu com o cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode, e cingiu com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra, diante do seu rosto, pôs a lâmina de ouro e a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Aqui nós estamos diante de um ritual de consagração. Consagração, no caso aqui, do sumo sacerdote e os sacerdotes. Sumo sacerdote Arão e sacerdotes, os filhos de Arão. É uma mensagem que eu quero trazer para os nossos dias, porque é uma mensagem que fala de consagração. É uma mensagem que fala de santificação, que fala de purificação. O texto aqui nos diz que Moisés estava fazendo isso embaixo de uma ordem. Houve uma ordem para se fazer isso. Tudo ali dentro do tabernáculo era embaixo de ordens. Foi dito para Moisés: Moisés, faça-se conforme o modelo que no monte te foi mostrado. Moisés havia estado 40 dias e 40 noites em jejum e oração com o Senhor Deus no Monte Sinai. E ali foi dado para Moisés o modelo do tabernáculo. Cada coisa do tabernáculo foi revelado para Moisés. E Moisés não poderia mudar nada do modelo. Um prego que fosse não poderia ser mudado. Não poderia faltar um prego, não poderia ter um prego a mais, nada. Teria que ser literalmente do jeito que no monte se lhe mostrou. Assim está escrito lá aos Hebreus: faça-se conforme o modelo que te foi mostrado. E tudo foi feito dentro do modelo que foi mostrado para Moisés. E aqui nós estamos diante de um ritual. O tabernáculo já havia sido fabricado. O tabernáculo já estava funcionando. Já estava em pé o tabernáculo. E agora então estava se instituindo as cerimônias, os cultos que iam ser feitos no tabernáculo. E aqui então vem o ritual da consagração. Nós encontramos o escritor aos Hebreus dizendo assim, que isso daqui, ocupar o sacerdócio, é uma honra. Ser escolhido para o sacerdócio é uma honra. E diz ele lá na sua escritura, que ninguém toma para si essa honra, a não ser aquele que é chamado por Deus. E aqui está, Arão, com a sua família, com os seus filhos, foram os escolhidos, os primeiros escolhidos. Somente a tribo de Levi, somente da tribo de Levi, poderiam haver homens separados para esse trabalho. E isso foi uma ordem divina, isso foi uma ordem de Deus. E dentro desse ritual vai ser trazido então o ensinamento da consagração.
Porque afinal de contas, ninguém pode servir a Deus de qualquer maneira. Ninguém pode servir a Deus de qualquer jeito. Mas a doutrina da santificação, a doutrina da consagração, ela está presente nas Escrituras. E as Escrituras nos ensinam que quem dá o primeiro passo nessa separação, nessa doutrina, nesse ensinamento, é o próprio Deus. Por isso que aqui nesse ritual aqui, o capítulo começa assim: falou mais o Senhor a Moisés. Aqui nós temos logo no começo dois personagens, o próprio Deus e Moisés. Deus é aquele que está dando a ordem. Deus é o santificador aqui nesse texto. Deus é aquele que vai lá e santifica. Quem que ele santifica? Ele santifica a família de Arão. Ele chama Arão pelo nome, ele chama os filhos de Arão pelo nome e diz para Moisés: é esses daí que eu tenho escolhido para esse trabalho, para essa obra. Então quem escolhe, quem faz a escolha, quem faz a separação é o próprio Deus. Vocês já leram lá no Novo Testamento que quando Jesus foi escolher os seus 12 apóstolos, ele passou uma noite em oração no monte, e depois ele chamou para si aqueles que ele quis. Não é uma imposição, não é uma escolha feita pelo homem, é uma escolha feita por Deus. Não é alguém que se apresenta e diz: olha, eu estou aqui, eu sou bonitinho, eu acho que eu tenho capacidade, eu sou voluntário. Não é isso. É alguém que Deus escolheu, é alguém que Deus chamou pelo nome e diz: você vai fazer isso na minha casa. Então é o Senhor quem dá o primeiro passo. Imagina que você compre uma casa. E quando você compra uma casa, nunca a casa é do seu gosto, não é isso? E o que você faz? Você compra a casa e antes de mudar, você deixa ela do seu gosto, da maneira que você quer. Assim é Deus. Deus comprou o seu povo, mas o seu povo não está de acordo com a sua perspectiva, de acordo com o gosto de Deus. Então Deus toma a iniciativa de reformar a casa que é o seu povo. Deus vai entrar com uma reforma na sua casa. Deus vai colocar na sua casa o que Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer e onde Ele quer. E então agora é instituído o ritual. O interessante é que esse ritual aqui, ele levava 7 dias. Ele levou 7 dias para realizar esse ritual. Não é chegar lá, colocar a mão na cabeça, trazer uma profecia e o cara já sai com o cargo nas costas. É muito comum isso no meio do pentecostal. O camarada recebe uma profecia com a mão na cabeça e já sai com o cargo. E já chega no dirigente da igreja: eu recebi uma profecia, agora você tem que me arrumar o cargo. Porque Deus falou, Deus revelou, e agora você tem que arrumar uma igreja para mim dirigir. Aqui, o sumo sacerdote com os seus filhos passaram por um ritual que durou 7 dias. O que significa 7 nas Escrituras? O número 7 significa perfeição. É um ritual que leva aquele que está sendo separado para uma perfeição. Não é da noite para o dia, leva um tempo, leva um período de tempo, mas essa perfeição virá. Quando se fala em perfeição, a perfeição não se atinge aqui na terra, mas a perfeição é ensinada nas Escrituras. E nós temos que compreender e entender que nós entramos por esse caminho de perfeição. Nós entramos por esse caminho de santificação. E a santificação tem que ser trabalhada em nós. A santificação tem que ser trabalhada na nossa vida, no dia a dia, até chegar à estatura perfeita de varão perfeito em Cristo Jesus.
Nós temos que andar pelo caminho desse ritual aqui, não de acordo com a maneira que estava escrita ali no passado, porque isso aqui agora, segundo os escritores aos Hebreus, são sombras das coisas futuras. Mas existe para mim e para você uma santificação, porque está escrito na Bíblia Sagrada que eu e você não fomos chamados para a imundícia, mas fomos chamados para a santificação em Cristo Jesus. Há um lavar contínuo, há um lavar de águas contínua na minha e na tua vida, para nos levar ao caminho da perfeição, para nos apresentar perfeitos diante de Deus. E aqui é dito: toma Arão e a seus filhos com ele. Toma o povo, toma esses aí com ele. E isso foi feito diante da reunião de toda a congregação. Foi um dia que foi decretado feriado em todo o arraial de Israel. Foi um dia que homens, mulheres, crianças, jovens, todos se reuniram diante da tenda da congregação para ver esse ritual, e foi dito para eles: olha, isso é o que Deus tem mandado, isso é o que Deus tem ordenado. Versículo 5 aqui: então disse Moisés à congregação: isso é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Sabe o que significa isso? Aqui nós não estamos trazendo algo que nós inventamos, não estamos trazendo algo que nós sonhamos, algo que nós imaginamos, algo que nós ficamos lá pensando e reunimos e chegamos numa conclusão, conversando com um e com o outro. Não é nada disso não. Estamos fazendo algo e trazendo algo que Deus mandou, não foi o homem que mandou. Estamos trazendo um ensinamento que é Deus que deu o ensinamento. Estamos trazendo uma doutrina que é Deus que deu a doutrina. Vocês já leram no Novo Testamento Cristo dizendo assim: eu não digo nada de mim mesmo, da maneira que eu ouço, eu falo. A minha doutrina não é minha doutrina, a doutrina que eu estou ensinando para vocês é a doutrina do meu Pai, porque assim como eu ouvi do Pai, eu ensino para vocês. Se Cristo é perfeito e tomou esse cuidado de não fazer nada além do que Deus falou nos ouvidos dele, por que nós vamos fazer diferente? É isso, nós temos que pautar por aquilo que está escrito, por aquilo que está registrado, aquilo que é dado pelo Espírito Santo para a igreja. Fora disso daí não tem valor espiritual. Pode até ser bonito, pode até ser moral, mas não tem valor espiritual. Só tem valor espiritual aquilo que Deus falou no nosso ouvido, e assim nós transmitimos para a igreja. Toma lá Arão e seus filhos. Isso para hoje, para nós, é representativo. Porque no Novo Testamento não tem mais essa intermediação dos sacerdotes. No Novo Testamento só resta um intermediário. Aqui dentro desse texto, o intermediário é Moisés. Moisés está intermediando essa consagração. Moisés é o que ouviu, o que aprendeu tudo, está intermediando. Mas Moisés não é um intermediador, ele é apenas a figura do verdadeiro intermediador. Ele é o tipo, o antitipo é Jesus Cristo. O tipo é Moisés, o antitipo é Cristo. Cristo agora é o intermediário, é o mediador, é aquele que está no meio entre a igreja e Deus. Então, para haver uma santificação, tem que haver a figura do intermediário. Sem a figura do intermediário, não existe a santificação. E o intermediário é o Senhor Jesus Cristo. Vocês já leram lá em João capítulo 15, o capítulo da frutificação, em que Cristo estava dizendo que tinha nomeado os seus discípulos para eles irem e darem frutos, e o fruto vai permanecer. E ele disse assim: olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem um intermediário nós não podemos fazer nada. Muitas das vezes a pessoa olha e quer realmente se santificar, mas sem Cristo ele não se santifica. Sem Jesus ele não se consagra.
Por ele mesmo ele não consegue uma consagração. Ele precisa do intermediário, ele precisa de Cristo. Eu e você precisamos de Cristo. Moisés pega Arão e seus filhos e as vestes. Veja só que dentro do ritual nós temos vestes, nós temos azeite, nós temos novilho. Dentro dessa consagração tem algo já preparado. Presta atenção que isso já está preparado, está de antemão realizado, feito para aqueles que são os candidatos pegarem. Eles não podem ir para os 7 dias da consagração sem essas coisas. Eles precisam levar isto para a consagração, para o ritual da consagração. Eles não podem ir sem isso. E eles também não podem ir lá em casa e pegar algo da cabeça deles. Eles têm que pegar algo que já está realizado, já está feito. Voltando na construção do tabernáculo, quando Deus deu o modelo do tabernáculo para Moisés, Deus falou para Moisés: olha, chama por nome fulano de tal e fulano de tal, porque sobre eles eu pus do espírito de sabedoria para eles construírem tudo que vocês vão precisar. Moisés, você não vai precisar fazer nada. A única coisa que você precisa é delegar a autoridade e poder para as pessoas que eu já tenho preparado. E quando chegou no ritual, tudo já estava feito. Era somente Arão com seus filhos pegar aquilo que já estava preparado. No caminho da santificação, você não precisa e não deve inventar nada. Você precisa pegar o que já está preparado de antemão. Alguém já fez, alguém já preparou. E esse alguém é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já preparou o caminho da santificação para mim e para você. É somente ir lá pegar. Eles não precisaram fazer nada. O que eles precisaram fazer foi pegar gratuitamente o que alguém já tinha feito para eles. Pega lá as vestes. O interessante é que antes de colocar essas vestes aqui no ritual, eles tomaram em primeiro lugar um banho. Veja aqui o que está escrito aqui. Versículo 6. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. Primeiro eles tomaram um banho. E dentro desse ritual de consagração aqui, esse banho era feito uma única vez. Depois do 7º dia, no 8º dia, o sacerdote, todos que iam fazer o trabalho lá no tabernáculo, eles lavavam as mãos e os pés. Mas o banho era único. Fácil fazer a colocação, não é? Você já está imaginando o que significa isso. Um único banho. Depois se lavar todos os dias. É fácil a interpretação, não é? Batismo nas águas. Um único batismo nas águas. Não é isso? Como que é o caminho da santificação? Como que você entra no caminho da santificação? Um único banho, uma única vez, um só batismo, um só Senhor e um só Deus. Conforme Paulo escreve lá aos Filipenses. Uma única vez, vai lá e toma o banho, está purificado pelas águas, está lavado pelas águas. João capítulo 13. O ritual do lava-pés que Jesus Cristo fez. Quando Jesus começou a lavar os pés aos discípulos, Pedro falou o quê? Não, Senhor, de maneira nenhuma você vai me lavar os pés. O que Jesus respondeu para ele? Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E Pedro então, então me dá um banho do pé à cabeça. Pedro, você não precisa tomar banho de pé à cabeça.
Porque você já tomou banho. Aquele que já tomou banho não precisa tomar banho mais, mas apenas ser lavado. Irmão e irmã, você já passou pelo batismo, você já entrou no caminho da santificação, você já entrou no ritual, você já passou. Agora o que você precisa é todo dia se lavar pela palavra, lavar as mãos e os pés. No caminhar, na vida cristã, no caminhar cristão, o camarada pega muita poeira no pé. Lá no Velho Testamento, o viajante, quando se colocava a caminho, o pé dele ficava impregnado de poeira. Em cada lugar que ele chegava, era necessário lavar os pés. No caminhar cristão também, irmão e irmã, no dia a dia, você pisa em muita coisa que não presta. No dia a dia, você vai para o seu trabalho, você vai para a rua, você vai para o comércio, você vai fazer as suas coisas do dia a dia, em sua casa, em vários lugares. E no dia a dia, o seu caminhar vai pegando poeira pelo caminho. E precisa todo dia lavar os pés, colocar o seu caminhar, ver o seu caminhar de acordo com a palavra. Salmo de número 119, como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Ele faz a pergunta, como que o jovem vai purificar o seu caminho? Ora, o batismo nas águas significa novo nascimento, não significa? Você nasceu de novo. Você, a princípio, é uma criança espiritual, depois vem a juventude espiritual. E dentro da juventude espiritual, precisa ir purificando o caminho. E o salmista pergunta, como purificará o jovem o seu caminho? A resposta é, observando o seu caminho de acordo com a palavra. É estar olhando no dia a dia se o que eu estou fazendo está de acordo, pautado dentro da palavra, se está de acordo com o ensinamento de santidade, se o ensinamento de santidade me ensina dessa maneira. O que a Bíblia me ensina? Conforme diz aquele livro lá, em seus passos, o que faria Jesus? É todo dia perguntar, hoje, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Diante dessa dificuldade, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Então, antes de colocar as vestes, se toma o banho. Já imaginou você vestir uma roupa toda bonita sem tomar banho? Vão falar, nossa, tá chique, tá bonito, mas ninguém aguenta ficar perto dele, né? Assim é o velho homem quando vem na igreja e não se converte. Todo mundo olha e fala, nossa, ele tem uma Bíblia na mão, mas passei igual esse cara aí, eu fico do jeito que eu tô mesmo, que eu tô melhor do que ele. Mas você não, irmão, irmã, você já tomou banho, agora precisa colocar as vestes. E seguindo o raciocínio da minha pregação, as vestes já estão preparadas. Porque se eu ensinar de maneira diferente aqui, eu vou ensinar para você salvação por boas obras. E isso não é o Evangelho. O Evangelho é ensinar salvação através do que Cristo executou. Então eu vou pegar as vestes que já estão preparadas para mim. Como que eu vou aparecer na presença de Deus? Eu não posso aparecer na presença de Deus nu. Nu Deus não aceita. Eu preciso aparecer na presença de Deus bem vestido. E se eu pegar uma roupa feita por mim, Deus não aceita. Eu vou fazer bastante boa obra, dar bastante esmola, tudo que você imaginar de coisa boa aí que a Bíblia ensina, que os moralistas ensinam, eu vou pegar, vou praticar e vou chegar diante de Deus, porque aí Deus vai aceitar eu na presença dele por aquilo que eu tenho feito. Deus não vai te aceitar, sabe por quê? O modelo foi mostrado que você tem que pegar a veste já pronta. Não estou ensinando aqui que você não deve fazer nada. Eu estou te ensinando que você deve fazer boas obras, sim, mas tem que confiar na obra que já está preparada, que é a obra de Cristo.
senão você vai cair no caminho lá dos fariseus, que eles faziam, davam esmola, jejuavam 2 vezes na semana, dava esmola, fazia um monte de coisa, dizimava hortelão, cominho, dava dízimo de tudo, fazia tudo. Depois batia no peito e falava: Senhor, graças te dou que eu não sou como esse daí. Veja só, o camarada fez e cometeu um pecado pior, que é o pecado do orgulho. Fez e ficou orgulhoso. Como que eu sou bonzinho? Como que eu sou o cara? Olha, agora todo mundo vai ter que se ajoelhar no meu pé porque eu sou o cara. Vão ter que me adorar porque eu sou o cara. Não. Você tem que pegar a veste já feita. Vestes. É só você ir no Novo Testamento, nos escritos de Paulo. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Você já ressuscitou com Cristo? Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, que são de cima, e não as que são da terra. Busca as coisas do alto. E aí você vai encontrar ali no discurso de Paulo que você deve se vestir. Se vestir de quem? De Cristo. Se vista de Cristo. Não somente isso, se revista de Cristo. Coloque uma roupa sobre outra roupa. Se você olhar aqui o texto aqui, existia uma sobreposição de roupas. Olha com calma bem no texto, que você vai ver nesse texto aqui, que o sacerdote fazia uma sobreposição de roupas. E assim é você com Cristo. Você deve se vestir de Cristo, se revestir de Cristo, pegar as vestes já preparadas por Deus e se vestir. Você já leu lá a parábola de Cristo sobre as vestes e as bodas? Que foi dado umas bodas e o pessoal entrou tudo bem vestido. Só que aquelas bodas lá, a vestimenta já havia sido feita pelo dono da festa, pelo anfitrião. Só que entrou um camarada lá que não foi no anfitrião pegar roupa para se vestir. Ele foi com a roupa dele mesmo. Vou com a minha roupa, eu não preciso da roupa de ninguém. Sabe o camarada orgulhoso? Não, já me convidaram, já fizeram bem demais, mas agora vão querer me humilhar, me dar roupa também? Não quero não. Eu vou a minha é que é boa. Chegou lá na festa, o anfitrião olhou todo mundo e estava aquele camarada diferente lá. E o anfitrião chega: amigo, como que você entrou aqui? Não teve explicação, emudeceu. Assim é o camarada que quer se justificar diante de Deus pelas obras. Como que você entrou aqui? Não tem resposta. A minha obra não me mantém em pé. A tua obra não te mantém em pé. E qual foi a ordem? Pega esse e joga nas trevas exteriores. Sabe por quê? Porque nós temos que entrar na festa bem vestido. E para estarmos bem vestidos, nós temos que pegar a roupa já preparada para nós. É a roupa preparada para nós. Pegue as vestes. Mas rapaz, não é só veste também não. E o azeite da unção. Imagina você 7 dias confinado num lugar, sem perfume. Sem perfume, irmão e irmã. Precisa de perfume, não precisa? Sem perfume vai dar um cheiro meio estranho, não vai? Precisa ter um ambiente bem cheiroso. Precisa de levar perfume. Mas é qualquer perfume? Como diz a moçada, aí você vai lá e compra um mata-rato, um mata-barata. Não é isso que a pessoa fala desses perfumes bem baratinhos que se vende por aí? Não, tem que ser um perfume de primeira categoria, de primeiro mundo, um perfume muito bom. E onde que você vai encontrar esse perfume muito bom? Já está preparado. Não é algo que você vai inventar, era algo já preparado. Foi dado também a receita do perfume para eles. É só ler a Escritura.
É só ler lá, foi dado por Deus a receita do perfume. Foi dado para Moisés a receita do perfume. Vocês vão pegar isso, estava todos os componentes lá, e ainda foi dito mais. Desse perfume aí, o povo não vai poder fazer esse perfume para si. Esse perfume é exclusivo para ser usado no tabernáculo pelos sumos sacerdotes e os sacerdotes. É um perfume específico da santa unção. Você que pegou a igreja no passado, que ensinava santificação através de usos e costumes, a igreja no passado proibia usar perfume. Você lembra disso? Você que pegou, que é antigo igual eu, pegou esse tempo. Era proibido usar perfume. Crente que era crente não comprava perfume. Aí eu escutei aquilo e fui nas escrituras, porque eles se pautavam dentro das escrituras para ensinar isso. E eu cheguei no texto que ensinava isso. Mas o texto que ensina isso é o mesmo texto que ensina a fazer o perfume. E eu olhei para aquilo, mas aqui o texto está mandando fazer perfume. Como que é proibido usar perfume? Como que o crente não pode usar perfume? Porque se ele usar perfume, ele não vai ser santo. Se é o texto que está mandando fazer perfume. E aí eu vi que o israelita não poderia fazer aquele perfume que o sacerdote fazia para uso exclusivo no tabernáculo, naquele tempo. Então não era proibido, todos usavam perfumes, não podia usar o perfume que era usado no templo, que era usado no tabernáculo. Podia fazer uma outra receita, mas a receita daquele bolo era só exclusivo para aquele ritual, que hoje para nós simboliza o Espírito Santo. Se você for fazer uma comparação com Cristo, jamais alguém vai conseguir chegar nessa terra na mesma unção de Cristo, porque está escrito lá, né, que ele foi ungido com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. Porque está escrito que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas as escrituras ensinam a usar perfume, e agora aqui ele está ensinando a usar o perfume espiritual, que é dado para todos os crentes, todos que acreditam. Já está preparado, você não vai inventar nada, você não vai buscar nada, você vai pegar o das escrituras, é o Espírito Santo, é a unção do Espírito Santo. E essa unção está relacionada e ligada com o ensinamento. Porque João lá, na sua carta, ele dá essa interpretação. Ele interpreta que vocês não precisam ser ensinados por ninguém. Sabe por quê? Porque vocês têm a unção do Santo e sabeis tudo, e essa unção que vocês receberam permanece em vós. Vocês não precisam ser ensinados por anjo, vocês não precisam ser ensinados por apóstolos, vocês não precisam ser ensinados por pastores, por A, por B, por rei, por arcanjo, por querubim. Vocês não precisam ser ensinados por ninguém. Vocês receberam a unção do Santo, que é o Espírito Santo. Vocês têm essa unção, e essa unção fica em vós, e essa unção vos ensina todas as coisas. Sabe o que é? A única coisa que precisa acontecer com você é ser confirmado o ensinamento que já foi ministrado no teu coração pelo Espírito Santo. Aquilo que eu falo aqui, você já deve ter ouvido do Espírito Santo no teu ouvido. Você fica meditando, fica pensando, era isso que eu estava pensando, era isso que eu estava conversando em casa, era isso que eu estava conversando com aquele irmão e com aquela irmã, e agora está confirmando no púlpito. Você não vai entrar mais em heresia, em doutrinas várias e estranhas, não. Você vai pegar a unção do Santo, porque já está preparada. Como também o novilho da expiação. Um ritual que precisa de fazer um sacrifício. Era um ritual que tinha que ter o sacrifício. Mas o novilho, o carneiro, o cordeiro para o sacrifício,
para todo esse ritual também já estava preparado. Alguém já tinha mandado para lá, já havia sido preparado, já havia sido provido. Voltando na história de Abraão, quando Abraão foi sacrificar Isaac, eles estavam a caminho, quando Isaac fala para ele: pai, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? O que Abraão respondeu? Meu filho, o Senhor Deus proverá para si o cordeiro. Mas cadê? Eu não estou vendo. Mas Deus vai prover. Eu não estou vendo, mas Deus já proveu o sacrifício para si. Não é eu, não é você, é o sacrifício que Deus mesmo já proveu. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha provido para si o cordeiro, que foi manifestado, como diz Paulo, nos últimos dias por amor a vós. O sacrifício já foi realizado, já foi feito. Jesus Cristo já foi sacrificado na cruz do Calvário. Você apenas pega pela fé o sangue do sacrifício, porque sem sangue Deus não aceita o sacrifício. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, não há perdão de pecado. É necessário o derramamento de sangue. E agora nós vamos pegar e trazer bode, trazer galinha. Não, nada disso. Nós não vamos trazer animais, nós não vamos fazer nada. Nós vamos pegar o sacrifício que já foi feito. Pela fé nós acreditamos no sangue do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Pela fé nós acreditamos que somos limpos, somos lavados de todo pecado, de toda maldade, de toda iniquidade. É um ritual onde nós já entramos santificados, aonde nós vamos manter a nossa santificação, porque ela é uma santificação posicional. É aquilo que Deus já preparou de antemão. Porque raciocina comigo. Como é que Deus vai morar num lugar sujo? Como que Deus, que é santo, toda vez santo, todo o tempo santo, vai habitar num lugar imundo? E como que nós vamos fazer a nossa própria santificação se nós não temos condições de realizá-la? Então, na santificação, o primeiro passo, quem dá é Deus. É como na salvação. Quem dá o primeiro passo na consagração é Deus. Quando a pessoa aceita Cristo pela fé, ele já entra de maneira gratuita nesse caminho de santificação. O que ele vai fazer agora é andar de acordo com a obra que já está realizada. Ele não vai fazer, ele vai apenas manter o que já foi feito. E aí sim, depois que ele entra por esse caminho, aí tem a parte minha e a parte sua que deve ser feita, que é a santificação processual, que é um processo de santificação. Mas tem que entrar pelo caminho certo, tem que entrar pela porta, tem que entrar pelo que já está preparado. E aí nós pegamos o ensinamento de Cristo para João no capítulo 15 do Evangelho de João: sem mim vocês não podem fazer nada. E pegamos isso que já está preparado e agora entramos no caminho de santificação. Porque se você pegar os escritos de Paulo, a santificação nos escritos de Paulo, ela tanto é posicional como processual. O que se entende por posicional é aquilo que Deus já fez, é aquilo que Deus já te colocou. É postura, é tomar posse, é pegar de maneira gratuita, é estar naquela posição que Cristo nos colocou, que Deus nos colocou, que Ele é o santificador, é Ele que chama para esse caminho de santificação e diz para mim e para você: tudo isso já está feito. Agora cabe a você entrar no caminho processual. O que é processual? É um processo no dia a dia. Cada dia mais você vai fazendo morrer a velha natureza e a nova natureza vir a florir. Na linguagem de Paulo, ali no capítulo 3 de Colossenses, você vai tirando a roupa velha, porque para você colocar uma roupa nova, você tem que tirar a velha, não tem? Para você trocar de roupa, você tem que se despir. Primeiro você se despe. Você tira a roupa, isso é a sua vontade. Você tira a velha roupa. São os atos pecaminosos do velho homem. Isso é a tua vontade.
você chega à conclusão que você precisa de se santificar. E aí você vai tirando a roupa velha e dentro, usando a tua vontade, você vai se vestindo da roupa nova. Se vestindo de Cristo. De que maneira você faz isso? Você faz isso pela cruz de Cristo. Você mortifica o velho homem pela cruz. Fala para o velho homem: homem, você está crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E você fazendo isso, você vai trocando de roupa. Você vai se revestindo de Cristo. Você vai pegando Cristo. Por isso ele diz lá: mortificai, pois, os vossos membros sobre a terra. Você vai usando a tua vontade para colocar o velho homem na cruz. O lugar do velho homem é a cruz. Você tem que deixar ele na cruz. E assim você vai se vestindo do novo. O velho fica lá e vem entrando no lugar o novo homem. E aí sim vem a parte moral. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Antes trabalha com as suas próprias mãos para ter para si, e não somente para si, mas para distribuir para outras pessoas que não têm. Mas tudo isso só tem valor se é feito em Cristo. Se fazer isso no velho homem, o camarada vai ficar orgulhoso. Tem que fazer em Cristo para matar o orgulho. Por que tudo é colocado em Cristo? Para matar o orgulho. Você tem que crucificar o orgulho. Ninguém pode chegar diante de Deus e se vangloriar: eu estou aqui porque eu fiz. Tem que chegar diante de Cristo e agradecer que está fazendo, porque não tinha condições de fazer, mas Cristo deu essas condições, e Cristo é tão bom que, além de ter me salvado, ainda está me pagando por eu ter trabalhado por Ele na obra. Está vendo? O pagamento não é por mérito, o pagamento é por graça. É esse o ensinamento das Escrituras. Que o pagamento para nós é mediante a graça. Nós estávamos perdidos, Deus não tem obrigação de salvar ninguém. Em Adão nós somos uma geração perdida, condenada, mas pela graça de Deus, Ele nos salvou, nos tirou lá do mundo onde Adão nos jogou, onde nós recebemos por herança, e Ele nos transportou. O que é transportar? É tirar de um lugar e colocar em outro. Tirou a gente do reino das trevas, aonde nós tínhamos por direito de herança do nosso pai Adão, nos colocou no reino do Filho do seu amor, e isso é graça. E estando dentro do reino do Filho do seu amor, nós andamos no caminho de santificação e recebemos pagamento por esse caminho de santificação, porque recebemos graça sobre graça, e não pagamento por méritos. E o velho homem não gosta disso. O velho homem, por isso que os camaradas que vendem a fé ficam ricos, porque o velho homem gosta de comprar. O velho homem quer chegar lá diante de Deus e falar: eu estou aqui porque eu paguei, eu sou fulano. Não, mas não vai. Não vai. Só vai mediante a graça. E o cesto dos pães asmos. Bom, dentro disso daqui, você vai olhar aqui, 7 dias. O que vai comer nesses 7 dias? Vai jejuar os 7 dias? Depende muito. Aqui dentro dessa consagração, não está falando de jejum não. Aqui está falando de comer algo. Os pães servem para comer. Dentro do ritual ali, somente sacerdote pode comer esse pão. E o pão é sem fermento. Por quê? Você sabe. O que o fermento representa? O pecado. Representa a velha vida. Você vai se alimentar de algo novo, que não é feito com o que representa o pecado. Então você não vai alimentar o velho homem. Você vai alimentar o novo homem.
Você nasceu de novo, é uma criança, começa se alimentando com leite, né? Como escreve Pedro lá no capítulo 2 da sua carta. Desejai afetuosamente como crianças recém-nascidas o leite racional para que por ele vá descrescendo. E você começa a se alimentar de leitinho. O pastor tem cuidado para não falar assuntos complicados para você. Começa lá no AIAU, no Beabá. Começa nas coisas simples. Depois que você vai crescendo, aí você vai comendo coisas mais fortes, não é isso? Aqui a comida também já estava preparada. Uma comida sem pecado, que vai te alimentar para uma nova vida. A comparação é simples. Jesus é o pão da vida. Você vai se alimentar de Cristo. É tudo Cristo. Você se veste de Cristo. Você anda com Cristo. E você se alimenta de Cristo. O que é o ritual da Santa Ceia? Que é o único ritual, junto com o batismo dado para nós. Foi deixado para nós somente 2 rituais: batismo nas águas e a Santa Ceia. O que você faz na Santa Ceia? Você se alimenta de Cristo. Todos os dias você tem que se alimentar de Cristo. Cristo disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. E quem se alimenta de mim não morre. Quem se alimenta de mim permanece para sempre. Moisés deu o pão lá para vocês, mas aquele não era o pão do céu. Eles comeram e morreram. Mas aquele que se alimentar de mim não morre, mas vive para sempre. Se alimente de Cristo, é uma nova vida, é uma nova experiência. Se alimente de Jesus. Outra coisa também que o pães asmos significa, também, lá quando o povo de Israel saiu do Egito, é a pressa. O que foi dito para o povo de Israel na última praga? Hoje os egípcios vão expulsar vocês daqui e vocês não vão ter tempo de fazer nada. Por isso, cada um fique com o seu cajado, cada um fique cingido com a sua roupa. E você sabe que para fazer um bolo leva um tempo, não leva? Você tem que jogar o fermento e esperar o tempo necessário para o fermento fazer efeito na massa, não é isso? E no caso lá não dava tempo. Não pôde colocar fermento porque não dava tempo, não ia amanhecer. Eles iam ter que sair de madrugada, eles iam ser expulsos. É pressa, é de repente, é dali um pouco. Tem que viver de maneira como se Cristo fosse voltar agora. Como se Cristo fosse voltar nesse momento. É preparado, é cingido, é tudo preparado. Não coloca fermento porque não dá tempo de levedar. Não dá tempo do fermento fazer a sua reação química, porque vocês vão sair da terra antes de levedar. Então já leva a massa sem fermento, porque você vai ter que ir lá amanhã cedo, você vai ter que comer pão sem fermento, porque não deu tempo de colocar fermento. É rapidez, olha, é rápido, é algo rápido. Santificação é agora, santificação é nesse momento. Não é deixar para consertar a vida amanhã, não. É, Senhor, me purifica agora, porque se Cristo voltar agora, eu quero subir com Cristo, eu quero partir com Cristo. É deixar o mundo, é deixar de amar o mundo. Vocês viram o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela saiu do lugar que havia de ser destruído e olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Porque o coração dela estava lá. Aonde que está o teu coração? Teu coração está no mundo? Está comendo pão levedado? Está se alimentando de coisa levedada? Você não deve mais dar alimento para o velho homem. Você não deve se alimentar mais de pecado. Você tem que se alimentar das coisas santas de Deus. Não alimente a tua alma com as coisas desse mundo. Alimente a tua alma com as coisas de Deus. Capítulo 3 de Colossenses. Falando entre vós com hinos, salmos e gratidão a Deus. Habite ricamente no vosso meio a palavra de Cristo. É isso, é pão sem fermento, é pães asmos, nós se alimentando somente das coisas do céu. Vai num crente
a conversa dele é coisa do mundo. Vai no outro, a conversa dele é coisa do mundo. Mas quem é espiritual sempre está com a poesia de Deus na boca. Quem é espiritual sempre está com um versículo de Deus na boca. Quem é espiritual fala coisas boas, se colhe da boca dele coisas boas, coisas que edificam. Se não tem nada para falar, ele fica quieto. Ele prefere ficar quieto do que falar coisas que não servem para nada. E o sábio Salomão diz que até o tolo, quando ele se cala, ele é tido por sábio. Na multidão de palavras não falta transgressão. Quando você encontra uma pessoa que está toda hora falando, quem fala demais dá bom dia a cavalo, diz o ditado aí. Quem fala demais vai passando pela rua e fala, bom dia, cavalo. Temos que vigiar com a nossa boca, vigiar. Porque os ouvidos é o paladar da alma. O ouvido é o paladar da alma. Temos que colocar os nossos ouvidos para ouvir coisas boas. E o nosso paladar vai ficando apurado. Interessante que quando você está com fome, você come qualquer coisa. Mas depois que mata a fome, vai ficando mais exigente, mais seletivo, não é? Espiritualmente também, viu? No começo, o cara aceita tudo. Depois que ele vai experimentando, ele fala, opa, pera aí. O que esse camarada está falando tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa errada. O camarada exercitado nas escrituras, ele já começa a não comer qualquer coisa não. Tem alguma coisa estranha. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Senhor, eu ouvi uma coisa que parece que não é muito certa não. E ele vai em Deus e procura em Deus e procura o ensinamento certo. Procura a coisa certa. Ele não vai para o ritual sem pães asmos. Ele leva para o ritual pães asmos. Ele tem que sair de lá no 8º dia totalmente alinhado. Porque no 8º dia você vai encontrar esse grupo aqui no capítulo 9 já trabalhando. Passou pelos 7 dias e no 8º dia foi trabalhar. Assim é o crente, nasce de novo e já vai trabalhar para Deus. Por quê? Porque entrou no caminho da santificação. E a santificação é trabalhar para Deus. Eu procurei não falar de maneira técnica aqui para vocês. Usei bem pouca técnica. Mas uma das coisas técnicas na palavra santificação é ser separado. A explicação mais simples da palavra santo é separação. E dentro do contexto aqui, que nós lemos aqui, é separação para o trabalho divino. A partir desse momento, os sacerdotes não vão fazer mais nada a não ser trabalhar no templo. E depois, conforme vai aumentando a família, eles vão colocando escalas. Ia sendo feito escalas. Iam trabalhar menos, mas não podia trabalhar em outra coisa a não ser no templo. Aí você que gosta de história, vai buscar lá em história lá, você vai ver que quando entrava um rei ruim, esse sacerdote ficava desamparado e tinha que trabalhar em outras coisas. E o camarada saía caçando serviço. Uns iam servir a ídolos, encontrava trabalho de sacerdotes lá para ídolo e foi por aí afora. E desmancaram todos. Mas, a princípio, é ser separado para trabalhar para Deus. Fechando a mensagem. Você foi separado por Deus para trabalhar para Deus. E aqui dentro do contexto, não era só pessoas que eram santificadas. Coisas também eram santificadas. E quando eu analiso coisas, fica mais fácil de ensinar para vocês. Um objeto que era santificado era o mesmo ritual. Fazia-se o mesmo ritual para pessoas. E esse objeto consagrado para Deus não podia sair do templo, não podia ser usado em outras coisas. Quando esse objeto era levado para ser usado em outras coisas, era cometido o pecado que chama pecado de profanação. Uma comparação simples. Você tem aqui um objeto músico, você não tem um teclado.
Hoje não se faz um ritual, hoje se faz uma oração de consagração. Senhor, consagramos esse objeto a Ti. A partir desse momento, esse objeto não pode sair daqui para ser usado em outra coisa, a não ser em trabalho do culto, em trabalho de culto. Porque se fizer isso, vai estar cometendo o pecado de profanação. Assim também é comigo e com você. Se nós colocarmos nosso corpo agora para outro serviço, para serviço do pecado, do diabo e do mundo, estamos cometendo o pecado de profanação. Não podemos cair nesse pecado. Nós fomos santificados para o trabalho de Deus, para trabalhar para Deus. Cada um naquilo que foi chamado. Não vai deixar de fazer o seu trabalho secular, mas lá onde você está, você é um utensílio de Deus. Da rua onde você caminha, você é propriedade de Deus. Na tua casa, você é propriedade de Deus. Aqui na igreja, você é propriedade de Deus. Aonde você andar, você é propriedade de Deus. E sendo propriedade de Deus, tem que andar para ser exclusivo de Deus. É esse o caminho da santificação. É essa a doutrina da santificação. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém?